Esse é o seu devocional Esperança Diária. Eu sou o pastor Oswaldo Chiquitelli. Hoje, quarta-feira, 18 de setembro. Como está o seu coração para o nosso texto de hoje? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, passageiro, mas o que não se vê é eterno. Uma outra versão diz: porque nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são coisas eternas. Em um mundo onde constantemente nós somos bombardeados com imagens, com experiências sensoriais, Paulo aqui está nos desafiando a olhar além daquilo que é aparente, para a realidade eterna espiritual. Olha que texto de hoje. O que significa essa expressão não atentando nós para as coisas que se veem? Na outra versão, nós não fixamos os olhos naquilo que se vê. O que isso quer dizer? Que a gente tem que priorizar o invisível. Paulo não diz que a gente está tendo aqui que ignorar o mundo físico. O que ele está falando é que nós não podemos permitir que as coisas visíveis dominem os nossos pensamentos e os nossos corações. Exemplo, as coisas materiais, as nossas conquistas, a fama, a beleza física, todas essas coisas são passageiras. Paulo está dizendo: foque na esperança, naquilo que não se vê. Ao olharmos para o que não se vê, nós estamos fixando os nossos olhos em Jesus, na vida eterna, em todas as promessas de Deus que ainda vão se realizar nas nossas vidas, para aqueles que esperam nele. Essa esperança nos dá força para enfrentar as dificuldades da vida. Ele está dizendo que a gente tem que superar as circunstâncias. Quando nós estamos focados nas coisas eternas, somos capazes, temos muito mais resistência para superar as tribulações e perseguições, pois sabemos que a nossa recompensa é muito maior do que o sofrimento temporário que a gente passa aqui. A grande questão é onde hoje você tem fixado o seu olhar? Nas dificuldades? Nas situações adversas que você enfrenta, que a gente vai enfrentar na nossa vida? O que nós estamos sendo orientados aqui é fixar o nosso olhar em algo que é invisível, na eternidade, na esperança. O que esse texto está dizendo? Porque nós devemos olhar para aquilo que não se vê. Ele está falando para olhar essa realidade. Deus é eterno, Ele é imutável, Sua palavra, Suas promessas são fiéis para sempre. Ele está falando para a gente pensar nessa vida após a morte, nessa alma imortal, destinada para viver para sempre. Ele está falando para a gente pensar no céu, na nossa morada eterna. Ele está falando para a gente pensar no reino de Deus. Então, querido, quando a gente olha um texto como esse, a gente tem que cultivar uma vida de oração, porque a oração nos permite nós estarmos nos relacionando com Deus e buscando a direção de Deus em todas as áreas da nossa vida. E a oração faz a gente viver isso na prática, porque a gente ora por coisas que a gente ainda não vê, mas nós cremos que Deus pode realizar. E nós colocamos diante dele, pedindo a vontade dele para ser feita na nossa vida. Leia a Bíblia. É na Bíblia que você vai ver experiências de homens e de mulheres que passaram nessa terra, e aí você olha e vê que esse Deus é o mesmo Deus hoje. Então você pode viver e experimentar as mesmas coisas hoje. Que você cultive uma vida de gratidão, não só pelo que você vê hoje, pelo que Deus já fez, pelos presentes que Ele te deu, mas por tudo aquilo que ainda há de fazer. Querido, esse texto nos chama a nós fixar os nossos olhos naquilo que não se vê. Como anda o seu coração? Cheio de esperança ou amedrontado pelas coisas que você está vendo? Pense nisso. Que Deus te abençoe.